Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, que apertem o sininho para receber as notificações e que ajudem de alguma forma ou de outra a divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje é o fanatismo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, é claro que é um esporte muito popular, embora tenha surgido como um esporte elitista, trazido pelo inglês Charles Miller no século XIX e durante muitas décadas se tornando apenas um esporte aristocrático. A popularização do futebol veio de 1950 para cá e atinge níveis extremos, principalmente no sul e sudeste, onde estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul mostram seus focos de fanatismo esportivo muito grandes. E no Rio de Janeiro, isso ocorre de uma maneira tão totalitária que o futebol praticamente é uma espécie de monocultura fluminense que infelizmente é um regulador de relações sociais. Existe um triste hábito de pessoas perguntarem primeiro para uma pessoa que começa a conhecer o time de futebol antes até do próprio nome. Tem pessoas assim que falam com estranhos, comentam sobre futebol, sem saber se esse estranho curte o esporte ou não. Mas isso tudo ainda é pouco, porque o fato de gostar ou não de futebol chega a ser, no mercado de trabalho do Rio de Janeiro, um motivo de práticas infelizes de assédio moral. Ou seja, quem não curte futebol, assim como as pessoas que são ateias, por exemplo, são alvo de humilhações de colegas de trabalho e isso influi, lamentavelmente, para a perda de emprego, apenas porque a pessoa não curte futebol ou não acredita em Deus. É uma coisa muito triste. O Rio de Janeiro, que um dia chegou a ser um referencial de modernidade, de vanguarda, de sofisticação cultural, hoje, ou seja, desde os anos 90, passou por uma decadência profunda, tão profunda, que o Rio de Janeiro hoje vive num estado de provincianismo que não se imaginava antes. Um provincianismo que chega a deixar qualquer caipira da região norte de queixo caído. O Rio de Janeiro se isolou completamente. E aí, no futebol, tornou-se um dos poucos focos de unanimidade, mas dentro de uma mentalidade que é tipicamente provinciana, porque se a pessoa não tem muitas opções de lazer, é porque ela é matuta, ela é jeca, ela não tem uma noção de cosmopolitismo, de diversidade, etc. E aí fica só curtindo o futebol como qualquer caipira, por exemplo, curte circo, acha que só existe circo como atração de lazer na localidade dele. O futebol brasileiro é alvo de um grande fanatismo, um grande e preocupante fanatismo. Tanto que as manifestações dos coxinhas, elas simplesmente usavam como um suposto símbolo de patriotismo as camisetas da CBF. E isso se tornou bastante visado. O grande problema é que as esquerdas, elas compactuam com tudo isso
e apenas ficam tristinhas porque as camisetas da corrupta CBF, famosa pelas artimanhas de Ricardo Teixeira, estão sendo usadas para manifestações de direita, como recentemente a patética manifestação de Araçatuba, no interior de São Paulo, em frente a uma filial da Havan, com pessoas brincando de marcha soldado, ouvindo o hino do exército e prestando continência para uma réplica da Estátua da Liberdade, que é um símbolo dos Estados Unidos da América. As esquerdas então ficam tristinhas porque acham que elas detêm um copyright da camiseta da CBF, o que é algo surreal, porque o futebol nunca foi exatamente um esporte progressista. E essa popularização do futebol, na verdade, foi tramada com muito jogo de marketing por causa do cartola João Avelange. João Avelange, que uma certa vez ele flertava no passado com o fascismo. Aí essa popularização até deu uma fase verossímil, de alguma forma até simpática e como entretenimento válida, que foi o breve período em que o futebol brasileiro era bastante competente entre 1957, que foi a preparação da Copa de 1958, e mais ou menos 1962, 1963. E depois veio uma outra fase competente do futebol brasileiro, com bons jogadores como Zico, Sócrates, Falcão, Renato Gaúcho e tantos outros, que é uma geração que não ganhou Copas, mas que pelo menos fazia um jogo muito mais interessante, isso na década de 80. Mas fora esses pequenos períodos, o futebol brasileiro nunca passou de um grande mercado sustentado por poderosos empresários e que também faz parte de mecanismo de alienação da população, servindo de cortina de fumaça para as tensões sociais existentes. Como, por exemplo, houve em 1970, na Copa do Mundo do México, em que o ufanismo do milagre brasileiro, o governo do general Emílio Garrastazu Médici, tornou-se um processo no qual a Copa do Mundo era um gancho para a popularização da ditadura militar. E aí o tricampeonato serviu para fortalecer aqueles lemas um tanto hipócritas, como ninguém segura esse país, esse é o Brasil que vai dar certo, que falava-se muito nos idos de 1970, 1971. Então o futebol ele foi um instrumento da sociedade conservadora para distrair a população. E aí, exemplo das novelas da televisão, servir como uma cortina de fumaça para as tensões sociais e desviar os debates públicos. Desviar. Aí passa-se a debater, por exemplo, os rumos de um personagem de novela da televisão, ou debater a trajetória, o desempenho de um time de futebol. E aí os programas de debates esportivos, inclusive os de rádio, são as coisas mais chatas que se pode ouvir. É tanto comentário pachorrento, maçante sobre time de futebol, é uma espécie de sociologia da bola, com comentaristas e cronistas esportivos bancando os pretensos intelectuais. Fica muito chato aquele papo todo de se o jogador tem potencial ou não para ganhar a próxima partida. São programas assim maçantes que duram 1 hora e parecem durar 2 ou 3. É uma coisa muito chata. Leva-se a sério demais, um mero entretenimento. E o mais preocupante é que o fanatismo no futebol ele gera uma emotividade tóxica
uma espécie de alegria viciada, na qual o menor questionamento já faz essa alegria se transformar em revolta, em raiva, em ódio e até desejo de vingança. Então esse fanatismo do futebol faz com que as pessoas achem que um simples joguinho do seu time é uma questão de vida ou morte. Foi como aconteceu ontem, 23 de novembro de 2019, quando houve a partida final da temporada 2019 da Taça Libertadores da América, quando o Clube de Regatas Flamengo ele jogou contra o time argentino River Plate. Aí teve uma expectativa, até um tanto doentia, dos brasileiros, principalmente os fluminenses e os cariocas em particular, que exigia que o Flamengo vencesse a partida. Era uma coisa louca, uma coisa insana. Não é uma alegria considerada saudável, porque a emotividade, pelo que eu vejo, é uma emotividade tóxica. Devemos debater muito isso, essa emotividade tóxica. Tanto que essa emotividade tóxica existe, que quando o apresentador de programa esportivo do Globo Esporte, que de repente me escapou no nome, que ele falou, fez uns comentários cautelosos sobre o Flamengo, ele sofreu ameaças na internet. Então, e na comemoração de hoje, torcedores eles enfrentavam a polícia porque eles queriam ir adiante. Eles estavam no final da festa e não queriam acabar com a festa, queriam ir adiante, levar as últimas consequências. É coisa terrível. Pessoas também, mas mesmo as pessoas normais também estão com a emotividade tóxica através da compra de grandes engradados de cerveja, uma espécie de mutirão da cerveja que ocorreu durante toda a semana para a partida da Libertadores. E aí as pessoas se embriagando tanto, consumindo tanto cerveja, consumindo tanto álcool, que houve casos de um homem em Fortaleza e outro em Cuiabá que passaram mal e morreram, provavelmente por infarto, cada um, só porque houve o gol da virada e eles ficaram exaltados. Ou seja, chega-se a isso mesmo. É tudo uma emotividade tóxica, uma entrega também, uma associação ao álcool. E as esquerdas não sabem disso. Aí as esquerdas acabam passando pano nisso e permitindo que através desse mercadão da cerveja, tudo, desse fanatismo também com o álcool, com a cerveja, que assim, vive junto assim com o futebol, que se produzam ricaços, como o empresário Jorge Paulo Lemann, da Ambev, que ele investe justamente em várias marcas de cerveja. Não bastasse as principais, que são as mais consumidas pela população. E isso, então, mostra o quanto um simples lazer, como o futebol, pode causar problemas. Não bastasse também o que ocorre em cidades como Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, em que em plena noite, nas altas horas da noite, quando a televisão passa uma partida de futebol, se o time da região, o time mais popular da região faz um gol, ocorre uma barulheira danada. E isso perturba o sono das classes trabalhadoras que precisam descansar, precisam de silêncio para dormir direito, para poderem acordar cedo no dia seguinte. Ou seja, os torcedores de futebol acabam desrespeitando as pessoas,
acabam até perturbando o rendimento de muitos trabalhadores, porque esses trabalhadores acabam sofrendo insônia. Tem gente que dorme às 10 da noite para acordar às 2 da manhã para preparar a marmita, para partir cedo para um trabalho num lugar distante, que é o único local que essa pessoa conseguiu para arrumar emprego. Tem muita coisa assim, muitos dramas dos trabalhadores, e a sociedade não percebe, como também não percebe que muitos dos moradores de rua, né, também são trabalhadores, que apenas não têm casa para morar porque não tem dinheiro para aluguel, não tem dinheiro sequer para uma estadia numa pensão de segunda classe. É um desrespeito que essa sociedade tem, que essa sociedade que acha que o futebol é tudo na vida. É uma coisa muito triste por trás dessa aparente alegria de estádios superlotados, de um mundo em que a única razão de existência na vida está em torno de uma bolinha entrando num gol. E é isso que tem que ser questionado. E as esquerdas, em vez disso, ficam passando pano. Ficam ali falando bem do time que goleou, tudo mais. E pouco importa que as classes trabalhadoras, que justamente são o público principal, a demanda principal dos movimentos de esquerda, está perdendo o sono porque às 15 para meia-noite o time fez o gol e a vizinhança toda gritou em volumes altíssimos, em decibéis extremos, e nenhuma autoridade sequer determina a lei do silêncio. Nenhuma autoridade vai cobrando multa para bares que estimulem essa poluição sonora. É realmente uma situação triste, que está por trás de um mero esporte que poderia ser válido se fosse apenas um mero entretenimento. Mas as pessoas levam tão a sério o futebol que vira pretexto até para assédio moral, para práticas de valentonismo, ou seja, bullying, no mercado de trabalho. Ou seja, o simples fato de uma pessoa não curtir futebol acaba causando perda de amigos? Acaba causando demissão no emprego? Então as pessoas precisam perceber bem, porque esse fanatismo no futebol, na verdade, merece um grande cartão vermelho. E as pessoas que estão defendendo esse fanatismo todo, como o pessoal que está aí gritando aí fora, merece um gol contra. Aliás, eles estão fazendo um gol contra si mesmos. Nesse fanatismo todo que não passa de uma grande ilusão.